E pentecostal, glória a Deus. Bom dia. A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Graças a Deus. Que nós possamos então permanecer melhor ainda, né? Em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e Ele tem uma palavra para a nossa vida, para o nosso coração nessa manhã. E eu convido você a partilhar comigo esta palavra que está em Marcos. Nós estamos encerrando o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Vamos ler hoje dos versos 45 até os 52. Mais uma porção da sabedoria divina, daquilo que é produzido no céu para a tua vida. Imagina o céu lá empenhado em produzir uma sabedoria para que você possa viver, né? Extraordinário, né? Então leia comigo, capítulo 6, a partir do verso 45, um momento importante, também conhecido. Diz assim, ó, Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo. Logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e ir adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos sendo atormentados ao remar, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. Amém. Senta aí no teu lugar com alegria. Você está feliz nessa manhã? Amém, glória a Deus, que bom. Mas esse é o nosso último encontro dominical do mês de junho. Nós estamos, você sabe que junho é o mês do nosso aniversário, né? E nós começamos aqui o mês de junho, celebrando o nosso aniversário. Tem uma onda aí agora, que é o nosso mêsversário, né? Agora, junho. E esse ano aqui, o Senhor dedicou esse mês para uma celebração, para nos assumir, para que nós possamos assumir um novo tempo na nossa vida. Quem nos acompanha aqui durante esse mês, que nós estamos encerrando hoje, acompanhou, viu isso. A partir desse ano, nós somos desafiados a uma nova maturidade, um novo tempo mais maduro como igreja. E eu quero ouvir com você, chegar nessa hoje eu quero trazer à tua memória novos desafios, novas responsabilidades. Afinal de contas, nós não somos mais uma menininha, nós já debutamos, né? Nós já debutamos aí e entramos numa nova fase. É jovem ainda? Sem dúvida, somos muito jovens. Mas agora mais maduros, mais madura, né? É a nossa realidade. E assim durante esse mês, nós meditamos sobre o quanto o Senhor deseja fazer dessa comunidade algo relevante para muito mais pessoas. Eu me lembro muito bem desse chamado, quer dizer, o Senhor diz claramente que Ele deseja alcançar mais vidas através das nossas vidas. É aqui que eu quero estar com você. Tem muita gente que você ama, que está sofrendo, e que precisa saber o que você sabe. E por isso você sabe o que o Senhor fez? Ele nos enviou. Eu quero que você entenda esse Deus que envia. Mas não só nos enviou, mas nós aprendemos que Ele nos deu o Espírito Santo para ir conosco. Ele nos deu o seu Espírito e, sobretudo, nos ensinou a importância de pregar o Evangelho em primeiro lugar. Essa foi a primeira tarefa, pregar o Evangelho em primeiro lugar, mas não só. Porque o nosso envio também é para curar, é para repreender o mal. E semana passada nós entendemos que o nosso envio também é para alimentar os famintos, né? Você está comigo? Quem tem nos acompanhado está. É para também alimentar os famintos deste mundo. Mas veja, antes de nos enviar, Jesus fez. Tem algo que eu quero que você entenda. Ele não nos envia para fazer algo que Ele já não tenha feito.
E assim, além de nos capacitar para fazer as mesmas obras que Ele, primeiro Ele fez essas obras em nós. Você entende isso? Eu estou falando da sua vida. Antes de te pedir para alcançar alguém, Ele te alcançou. Antes de te pedir para orar por alguém, Ele já intercedeu por você, junto ao Pai. Eu quero que você compreenda, nós vimos semana passada aqui, em Ezequiel, que o bom pastor resgata a ovelha que está perdida, né? Nós lemos isso. O bom pastor é aquele que fecha as suas feridas, o bom pastor é aquele que alimenta aquela que está fraca e a conduz para lugares de segurança, lugares seguros. É o Senhor, eu estou falando aqui daquilo que o Senhor já fez por você. Você entende isso? Porque o Senhor te alcançou. O Senhor ministrou uma palavra sobre a tua vida, o Senhor curou as tuas feridas, o Senhor repreendeu o mal que quis te assolar, o Senhor te alimentou, salvou, e graças nós damos ao Senhor por tudo isso, porque isso somos nós. Agora veja, uma coisa que às vezes foge do nosso alcance, se isso o Senhor fez, e Ele realmente fez, nossa parte é o quê? É continuar a obra que Ele iniciou, é espalhar isso ao nosso redor. A gente gosta de louvar? De nós Ele cuida, e o que mais? Ele nos ensina a cuidar. Existe a nossa parte, é muito importante que você tome posse disso, porque nós que somos, se é isso que o Senhor fez, nós somos essa comunidade enviada, é esse povo comprometido com a justiça do reino de Deus. Isso é ser igreja, e hoje a palavra nos alcança mais uma vez, para nos fazer saber que o Senhor não fica apenas sentado no céu, olhando o seu povo trabalhar, assim, no Deus não é assim. Eu quero que você tome posse disso, porque diz respeito aos teus dias. O Senhor não é aquele que fica simplesmente lá olhando e falando, nossa, está dando trabalho, né? Não é assim que Ele funciona. Ele nos prepara sim, Ele nos fortalece sim, Ele nos envia, mas o Senhor está sempre atento com todos os enfrentamentos que nós teremos durante essa jornada. Compreende Deus aqui? Nós temos que ouvir, enxergar, ver os sinais do Senhor ao nosso lado. E o desejo do Senhor é estar conosco para que a gente possa cumprir exatamente esse id dele. E eu queria dizer algo para você aqui, que você pode estar certo, pode estar certa de algo nessa manhã. Meu irmão, nesse mundo, minha irmã, o que não faltam são oposições. Eu quero que você entenda isso. Se Deus deseja salvar para ser dele, se Deus te chama para se envolver com aquilo que Ele quer fazer, se Deus deseja cuidar da sua vida, saiba de uma coisa, saiba que coisas vão se levantar para tentar impedir que isso aconteça. Isso é o mundo que você vive. Essa é a lógica desse mundo espiritual. Nós temos que tomar posse disso. E por isso uma coisa, eu preciso que não saia, nessa manhã eu preciso que isso não saia do teu radar. Quando Jesus te envia para uma obra, uma coisa você precisa estar aí antenado. Você nunca vai estar fora da vista de Jesus. Você nunca estará fora do alcance de Deus. Você nunca estará fora do amor e do cuidado dEle pela tua vida. Nunca. Isso eu quero fortalecer com você. Você conhece o Salmo 139? Ele começa no verso 1 dizendo assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sim ou não? O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe o Senhor percebe os meus pensamentos. O Senhor vê e percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Presta atenção, o que é que Ele não sabe? 2 Crônicas, verso 16, capítulo 16, verso 9, diz assim, ó, presta atenção aqui: os olhos do Senhor examinam toda a terra. Olha o Senhor olhando a terra. Os olhos do Senhor examinam toda a terra, a fim do quê? A fim de fortalecer aquele e aquela cujo coração está totalmente dedicado a Ele. Tem um Deus olhando a terra, e tem uma coisa que Ele procura na terra. Eu quero que você tome posse. Eu tenho que fazer uma pergunta indiscreta nessa hora. Tem uma comunidade com o coração totalmente dedicado ao Senhor aqui nessa manhã? Tem. Fica atento, porque a minha oração é que os olhos do Senhor encontrem nesse lugar sempre isso, corações dedicados a Ele. Isso é muito importante. Hebreus 4,13 diz algo assim, ó: nada, absolutamente nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está nu e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestamos conta.
Você compreende como Deus, ele que quer fazer algo aqui na terra, Ele está o tempo todo atento, os olhos deles estão postos. Portanto, a minha alegria é poder, nessa manhã, ler o Evangelho com você, poder compartilhar o Evangelho com você, para reforçar em nós isso. É isso que eu quero hoje. Eu quero que nós recebamos, nós que estamos recebendo essa rica, e graciosa e maravilhosa missão. Eu quero que você tome posse disso comigo aqui. Vamos ler. Jesus tinha alimentado uma multidão de 5.000 pessoas, né? Você meditou comigo isso? E sobraram 12 cestos de pães e peixes repletos. E também 12 pastores que foram chamados por ele, ok? Sobrou um cesto para cada um deles. E por isso, esses pastores chamaram, adivinha. Olha como nós começamos a ler. Amigos, 12 cestos estão aí, portanto, entrem no barco e vamos continuar a obra. Vamos ou não vamos? Portanto, vamos continuar a trabalhar. Entende aqui a questão? Nós que saímos de semana passada, vamos continuar a trabalhar. Vão na frente, adiante de mim, porque eu vou ficar um pouco para despedir esse povo todo, e eu vou ficar um pouco porque eu quero interceder por vocês. Então vão que eu vou ficar aqui intercedendo, eu vou orar a Deus para aquilo que nós precisamos fazer. Então veja, depois de alimentar todo mundo, inclusive alimentar os pastores que ele tinha chamado, Jesus despede a multidão e novamente envia-os para continuar a missão que estava sobre eles. E o Evangelho diz que eles entraram no barco, Jesus despediu a multidão e subiu a um monte para orar, para interceder, né? Semana passada nós vimos que estava no final do dia, não é? Que foi que isso aconteceu? Pois é, aqui anoiteceu, aqui a noite chegou, o barco está no meio do mar, remando. Não é exatamente aqui um mar como você pensa, mas é um grande lago, um lago enorme. Mas se você estiver num canto aqui, na lateral desse lago, você olha e você consegue ver as montanhas da outra margem, tem alguns quilômetros de distância. Então veja aqui o que acontece, os pastores estão no meio do mar, Jesus aqui sozinho em terra firme, ele tinha subido no monte, e de lá de cima ele viu os pastores remando com toda a dificuldade, porque eles estavam atormentados por um vento que era contrário. Imagina eles remando, e um vento era contra a direção que Jesus mandou eles irem. E por isso estava difícil, né? Por isso eles deviam estar cansados. Mas aí o texto diz alta madrugada. Algumas versões, talvez algumas bíblias que vocês têm, diz que perto da 4ª vigília da noite, ele está falando do que aqui? Perto das 3 horas da madrugada. Essa vigília começava às 3 horas. Eles tinham saído ao anoitecer, eles já estão às 3 horas da manhã, remando. Perto das 3 horas da manhã, Jesus viu a dificuldade dos seus chamados e por ver, não ficou só vendo, compreende aqui? Não ficou lá parado, ele foi até eles para ajudar. Mas veja, ele não só foi, ele não foi como todo mundo iria, ele não foi num barco, ele não foi remando contra o vento, ele foi como ele é, ele foi como só ele pode ir, como o Senhor soberano, Criador de todas as coisas, foi assim que ele foi, inclusive Criador do mar, sobre quem ele tem todo o domínio, tanto que ele foi andando sobre as águas. Tem dias que tudo que você precisa nesse dia que está te atormentando é ter alguém andando sobre tudo, sobre as águas, sobre o que te atormenta. E é assim que ele foi. O que você precisa entender é que a criação de Deus, capítulo 1 de Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia. Eu quero que você compreenda esse momento que ele está querendo nos dizer. E as trevas cobriam tudo porque não havia luz. Mas o Espírito de Deus se movia na face das águas. Por quê? Porque só tinha água. Só tinha água. A água cobria tudo, mas o Espírito de Deus vagava, ele pairava sobre a face das águas, mas era sem forma, era vazio, não tinha forma nenhuma, era tudo desconhecido. Esse é o tipo de água que nos amedronta, nós não sabemos o que tem ali, é algo que nos dá medo. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor separou a água de baixo com a água de cima. O céu é de que cor? É azul, não é? Inclusive ele é azul porque de vez em quando cai um monte de água de lá, não cai? Por quê? Porque é água, a mentalidade é essa. Então, o texto diz que o Senhor separou as águas aqui de baixo e colocou águas em cima. Por isso a Bíblia diz, no capítulo 1, que Deus separou as águas das águas. Por que ele separou as águas das águas? Porque ele... E mais, porque diz com a sua poderosa voz, ele juntou as águas aqui de baixo num canto e separou e fez
a parte firme ele chamou de terra, e as águas ele chamou de mar. Essa é a criação de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Ele, que é aquele que tem todo o poder sobre as águas, ele manda e as águas obedecem. E é por isso que, diante da dificuldade dos seus pastores de cumprir o seu chamado, quando Jesus viu que eles estavam atormentados pelo vento contrário, remando com toda a dificuldade, quanto que queria impedi-los de chegar no destino, Jesus foi até eles andando soberanamente sobre as águas. Ele tinha todo o controle, ele tinha todo o domínio sobre elas. Ele criou aquilo, ele sabe do que ele está fazendo. Toma posse aqui, porque eu estou falando desse Senhor soberano que jamais te deixa sozinho nos momentos em que tudo parece ser contra a tua vida. Quando tudo parece que está difícil demais. Você já viveu isso? Quando tudo parece que não vai, meu Deus do céu, que dificuldade é? Pois é, presta atenção aqui. O Evangelho diz de algo extremamente amoroso. E eu quero te explicar aqui. Porque Jesus havia enviado os seus pastores para ir adiante dele, não é? Vão adiante de mim. E eles foram. Mas eles tiveram que enfrentar um momento muito difícil. E aqui, quando o Senhor viu a dificuldade deles, ele foi andando sobre as águas até onde eles estavam, e a Bíblia diz no versículo 48, aqui é algo maravilhoso, porque diz que o Senhor queria ir adiante deles. Olha isso, gente. Ele não foi lá, ele queria ir adiante deles, e glória a Deus por isso, e já vai entendendo aqui o que ele quer fazer diante dos seus momentos de dificuldade. Jesus passando, eu quero que você pense num barco aqui, de madrugada, e 12 homens ali, vamos lá, e não vai, tá, e daqui a pouco do lado do barco, Jesus passando do lado do barco, Jesus passando ali, e eles viram aquilo, alguém andando sobre as águas, mas não reconheceram, e aí falaram que é um fantasma. Meu Deus, de madrugada não é nem de se estranhar, eu acho que você também ia gritar, né, porque eles gritaram de desespero, porque eles ficaram todos eles apavorados, e é normal, né? Eu não sei se você estivesse aqui dentro de um barco desse cheio, batendo um vento, de madrugada alguém passando do lado do barco andando, você ia achar o quê, né? Você ia ficar desesperado do mesmo jeito, não tem... Agora, no meio dessa gritaria toda, porque todo mundo, ai meu Deus, e aquilo, quando Jesus parou, olhou para o barco e falou, ei, calma, coragem, sou eu, não tenho medo. E você sabe o que é interessante? Em grego aqui, isso é ego eimi. Você sabe o que significa ego? Eu. O que Jesus fala aqui, presta atenção, ele está dizendo aqui, calma, eu sou. Não é sou eu, é eu sou. Então coragem, eu sou, não tenho medo, eu sou Deus, eu sou, calma. Precisa ter coragem, aquele sobrenatural, não era algo fantasmagórico, não, era o grande eu sou, soberanamente andando sobre as águas que lhe são submissas. Nós temos que enxergar às vezes essas dimensões do Senhor. Jesus estava demonstrando para eles quem é que estava ali, naquele momento querendo andar adiante deles, quem é que quer estar à frente de vocês, para que isso não atormente as suas vidas. Agora, já que Jesus teve que parar, o que ele fez? Ele entrou no barco. E o texto aí diz que quando ele entrou no barco, o vento cessou na hora. O vento cessou na hora, porque não é só o mar que se submete, o vento também se submete a ele. E isso causou um espanto maior ainda. Agora me digam, sim ou não está na hora desses pastores entenderem quem ele é de fato? Não está na hora desses homens, parece que eles não entendiam que ali não estava apenas um rabi, não era só um mestre da sabedoria de Israel, não. Ali, andando ao lado deles, entrando no barco, enviando eles para fazer as mesmas obras, estava o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor soberano, Criador de todas as coisas, mas eles não entendiam isso. Por quê? O Evangelho esclarece, porque mesmo depois que Jesus ter feito tudo o que fez, mesmo depois de Jesus ter alimentado aquela multidão com míseros 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o texto diz que o coração deles estava endurecidos. E assim acaba a narrativa em nome de Jesus. E eu preciso aqui, como eu disse para vocês, pensar nisso um pouco, clamar ao Espírito de Deus por discernimento, porque nós estamos diante do mesmo desafio. Porque se nós estamos sendo enviados para testemunhar para mais gente a grandiosidade desse Deus que a gente serve, nós estamos sujeitos a situações que vão tentar nos impedir. Você compreende isso? Tem um Deus querendo fazer a obra, Ele quer fazer a obra completa, e você jamais vai ter que parar. Não se engane, minha irmã, meu irmão,
mesmo cumprindo a vontade soberana de Deus, em nossas vidas vão haver ventos contrários e eles vão se levantar. Porque o mundo é isso. Nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, não se engane, entenda. Ele sabe disso mais do que você. O Senhor que te envia sabe disso. Ele entende que isso é assim mesmo. E por isso eu queria aprender aqui nessa manhã com você, nessa situação que aconteceu nessa madrugada, porque ela nos dá certezas muito significativas para a missão que está diante de todos nós. Diante de todas nós. Tem convicções aqui importantes. Entenda, aliás, da importância da gente obedecer e se envolver com aquilo que o Senhor nos chama. Por quê? Eu vou dizer só 3 coisas para você, porque eu continuo bonzinho esse ano. Por que eu tenho que me envolver? Porque quando a oposição vier, você vai saber a primeira coisa, sabe o que é? Que o Senhor vai ver a tua dificuldade e vai vir em teu socorro. Você atendeu o chamado, você quer se envolver nisso, você quer fazer parte disso, amém. Então uma coisa você tem que saber no teu coração: a oposição veio, o vento se levantou, a dificuldade se apresentou, o Senhor vai ver a tua dificuldade e Ele vai vir em teu socorro. E essa é uma convicção que parece que crente sabe, mas não sabe não. Crente é tudo fingido. Nós somos. Presta atenção, a situação que o Evangelho propõe aqui de hoje, diz que o Senhor enviou os seus pastores para prosseguir com a obra, e eles fizeram o que? Eles obedeceram, porque entraram no barco e foram para onde Jesus estava enviando, mas no meio da jornada uma dificuldade se levantou, sim ou não? Um vento começou a soprar na direção contrária de onde eles estavam indo, e assim eles estavam remando com dificuldade. Aliás, não só com dificuldade, tem um palavrão aqui no grego, bessanissomenos, que é, eles estavam sendo atormentados. É tormento, atormentados pela ventania, que fazia de tudo para impedir. Verso 48 diz, ele viu os discípulos sendo atormentados quando remavam, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada ele fez o quê? Ele dirigiu-se até eles. Ele viu a dificuldade e ele fez o quê? Nossa, que difícil, né? Tadinho deles. Não, eu vou lá e eu vou ajudar. Eu estou falando aqui de 12 discípulos num barco, não, estou falando de você enfrentando aquele negócio que você tem que enfrentar lá amanhã. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, compreenda que aquele que te comissiona é o mesmo que sabe das tuas dificuldades. Ele sabe, e além de saber, ele não fica só sabendo não. Além de saber, ele vê as tuas dificuldades, ele reconhece, ele sabe das tuas limitações, ele vê as tuas fraquezas e ele vem em teu auxílio quando a coisa dificulta. Nós temos que tomar posse disso. Nós servimos a um Deus que é tudo isso que nós louvamos aqui, mas a gente precisa se apossar dele com fé. Entenda aqui que é quando os ventos são contrários, quando as nossas forças estão se esgotando, que ele vai ver. É nesse momento que ele vem em nosso auxílio. É no momento que você não pode mais remar com suas mãos, que o Senhor chega e se apresenta. Sabe por quê? Porque ele é o nosso Deus. Porque o nome dele é amor, porque ele é rico em misericórdia, e porque sempre com ele vai se cumprir o Salmo 46 que foi lido aqui, que ele é o nosso socorro bem presente nos momentos da nossa angústia e das nossas dificuldades. É no momento da angústia que ele se apresenta, escuta, cheguei, vamos resolver esse negócio? E nós precisamos enxergar isso, nós precisamos entender isso, porque a nossa questão não é se Deus nos vê ou não nos vê, a nossa questão é se nós estamos nos lugares que o Senhor nos mandou ir. Aqui está um problema. Não é que Deus vai ou não vê, Ele vai, mas nós estamos onde Ele mandou, e eu costumo dizer para você, presta atenção aqui, eu já disse isso algumas vezes, se nós, presta atenção, estamos fazendo o que Deus mandou, nós podemos estar muito tranquilo. Por quê, pastor? Porque se Ele mandou, Ele garante. Se Ele mandou, Ele garante, não sou eu não. Eu quero que você tome posse disso. Agora, se nós estamos fazendo o que nós queremos, nos lugares que nós achamos melhor querer estar, meu irmão, aí quem garante é você. Aí a garantia é toda sua. E aqui está um problema enorme. Portanto, o segredo das nossas vidas, qual é? É nos envolver com o Senhor. E se eu pudesse dar um conselho, eu te aconselharia, por exemplo, a ouvir de novo a palavra de quarta-feira aqui, porque nós vamos aprender a dar a prioridade do nosso tempo para o Senhor. Por quê? Porque assim Ele garante que nenhum vento vai nos afundar, porque o Senhor vai vir, e Ele vai ver, e vai vir ao nosso socorro. Promessa do Senhor para a tua vida. Quantas vezes você não esteve lá na tua casa chorando,
debaixo da coberta, deitado no sofá, sem saber o que fazer, desesperado? Quantos? Sem saber o que vai ser. Como é que eu vou fazer isso agora? Querido, em nome de Jesus, é nessa hora que a tua força acaba, que tem um Deus vendo. Você é crente, presta atenção nisso. E é por isso que eu li para você: os olhos do Senhor examinam toda a terra, a fim de fortalecer aqueles e aquelas cujos corações estão totalmente dedicados a Ele. Ele quer te dar forças no momento que a tua acabou. Presta atenção, não é que o Senhor não quer cuidar de todo mundo, Ele quer sim. O problema é todo esse respeito do Senhor, porque Ele respeita as nossas escolhas. E assim, para os corações dispostos a se dedicar a Ele como prioridade, para o homem e para a mulher dispostos a se dedicar a obedecer e se envolver com a justiça do reino de Deus, esses e essas serão fortalecidos diante do problema. A dificuldade vai vir, mas o Senhor vai ver, e Ele vai vir em nosso socorro, Ele vai nos ajudar. Nós precisamos crer nisso, senão a gente não enfrenta nada, a gente afunda. Agora veja, não é vir, simplesmente vir não, mas é vir dotado de toda glória e poder, porque Ele virá andando sobre as... A gente não anda sobre as águas. Pedro achou de besta. Se marcar, morrer afogado. A gente não consegue. Pela física é impossível. Ah, mas isso é fé. É fé sim. Ele virá andando sobre tudo. Ele virá andando sobre tudo aquilo que quer nos impedir, meu irmão. Ele virá andando sobre tudo aquilo que nos amedronta. Seja o que for, seja aquilo que está tirando o teu sono. Ele é soberano para corações que se dedicam a Ele. Ele vai fortalecer e nenhuma situação contrária vai prevalecer, porque vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Esse é o papel do Senhor. Essa é a parte que Ele se compromete com a tua vida. Senhor, eu estou obedecendo, eu estou fazendo, eu estou onde o Senhor me mandou, ok, então você pode deixar que contigo estarei eu, e eu te garanto em nome de Jesus. Assim é Ele. Amém? 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 Segundo lugar, quando a oposição vier, uma coisa que você tem que saber, você vai saber que a tormenta existe, porque existem situações que sim, vão querer nos impedir, mas saiba, o Senhor vai caminhar à tua frente para te ajudar a continuar. Você tem que saber disso. Não vem com essa história de que não tem dificuldade, porque agora eu sou crente, não. Agora me converti, entendeu? Vou fazer campanha, vou para o monte, esquece esse negócio. Presta atenção, existem situações nesse mundo que vão querer nos impedir, a você, a mim, a qualquer um, não importa. Mas nós temos que saber de uma coisa, pode vir, mas na minha frente está o Senhor, adiante de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que foi revelado hoje deixa muito claro que o Senhor viu, alta madrugada, Ele foi até a Ele para ajudar, dotado de todo poder e glória, andando sobre as águas, e diz mais, que lindo isso, eu fiquei encantado com isso, diz que o Senhor queria andar adiante deles, o Senhor ia passar pelo barco para ir na frente do barco. Você dá conta disso? Você dá conta disso? Está difícil, não, peraí que eu vou na frente de vocês, você vai ver que vento não vai impedir vocês nenhum. Adiante dele, meu irmão, pastores estavam atormentados, homens cansados porque estavam com uma situação, enfrentando uma situação mais forte do que eles, uma situação complicada, eles remavam com dificuldade, eles remavam com todo problema, mas remavam e não saíam do lugar, e já deveriam estar há horas ali remando, entraram de noite, já era 3 da madrugada, remando sem sair do meio do mar, e por isso, aquele que sempre nos vê, os viu e veio. Por quê? O Evangelho responde por quê? Porque queria andar adiante deles, para ajudar eles a continuar a obra que tinha que ser feita. Isso te diz alguma coisa? E é interessante que no verso 45 começou dizendo que o Senhor falou assim, ó, vão adiante de mim, né? Vão adiante de mim e continuar a obra. E eles foram adiante de Jesus, mas durante a travessia, uma dificuldade se apresentou, porque sempre se apresenta, mas como foi Jesus que tinha enviado, Ele veio para ajudar a cumprir o envio, e soberanamente Ele foi para andar adiante deles. Então deixa que eu vou na frente, vai, vocês sozinhos estão de frente, eu vou na frente de vocês. Por quê? Porque é assim que acontece quando o negócio é com Ele. É assim que acontece quando você coloca Deus na frente dos teus planos. É assim que acontece quando você dá prioridade da tua vida, do teu tempo para Ele. Eu quero que você tome posse disso, porque isso aqui é muito precioso para mim e para a tua vida. Nós que somos essa comunidade enviada, existe algo para ser feito, nós que somos esse povo que se compromete com a justiça do reino, nós não enfrentaremos nada nessa vida sozinhos. Porque Ele nos mandou. E a gente falou, tá bom, Senhor. Nós não remamos contra o vento o tempo todo, meu irmão. Nós não. Porque nós obedecemos e servimos ao Senhor que tem toda a autoridade sobre todas as coisas.
e Ele vem, e Ele caminha diante de nós. Você precisa entender o que é ser crente. Tem crente aqui nessa manhã? Tem? Tem crente de verdade aqui? É crente na festa junina ou também no Senhor? Porque ontem estava fácil, né? Com aquela mesa lá, qualquer um se convertia, né? Até eu. Mas veja, querido, quando o Senhor caminhar à tua frente nessa vida, meu irmão, minha irmã, entenda que pode se levantar o que quiser. Vai se levantar o que quiser, mas antes de te derrubar, vai ter que derrubar ele. E eu quero saber o que é que vai. Por quê, pastor? Eu quero que você entenda. Muita gente pensa que se converte, e aí porque eu me converti, eu não vou ter mais problema na vida. Você já ouviu isso? Porque agora eu sou do Senhor, eu sou batizado, eu sou remida no sangue de Jesus, então não tem mais vento contrário. Mas isso não é verdade. Aliás, isso é coisa de gente que não tem compromisso com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho diz que mesmo que nós estejamos exatamente onde o Senhor nos mandou, ventos podem tentar nos impedir, sim. Situações podem querer nos abater e querer fazer a gente desanimar. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos blindados. A diferença tua das demais pessoas é que em obediência, quando o vento vier, antes que o vento te derrube, vai ter que derrubar o teu Deus. Por quê? Porque Ele vai estar adiante de você. Você compreende isso? Nossa situação está difícil, mas não tem problema. Enfrentando ela antes de mim tem Ele. Com Ele é que eu vou. É Ele que vai me dar o caminho, é Ele que vai me mostrar as medidas, é Ele que vai me dar uma palavra, que vai me dizer o que fazer. Ele tem que estar diante de tudo que nós vamos fazer nessa vida, de cada decisão, de cada passo, de cada coisa. O Senhor... Eu quero que você compreenda isso. Imagina que situações queiram te afligir, porque é isso que elas querem. Pessoas podem querer te desanimar, porque muita gente... Aliás, assim como o Senhor quer te abençoar, eu te lembro sempre que tem quem deseja o contrário, né? Eu vejo aí no meu trabalho, eu vejo muitas situações, Deus querendo abençoar pessoas, mas coisas se levantando para tentar impedir aquilo que Deus está querendo fazer. Mas, nossa, veja a importância de estar fazendo sempre o que o Senhor mandou fazer. Olha como isso é fundamental, querido, porque se assim for, os olhos do Senhor estarão sobre você, e Ele vai estar adiante de você nessa caminhada dessa vida. Adiante de você está o Senhor, e assim não tem vento, não tem oposição, não tem dificuldade desse mundo que vai te impedir. Por quê? Porque você é forte? Porque você é o cara? Porque você é a mina? Não, porque adiante de você caminha aquele que tem poder para andar sobre toda a situação, em tormenta, em medo, que quer nos impedir. Quem é que acalma a tempestade na tua vida? Quem é que repreende tudo? É o Senhor. Agora como é que vai ser repreendido se Ele não está diante de mim? Ou se Ele está lá na frente, eu fiquei lá atrás? Ou se Ele mandou ir para lá, eu fui para cá? Quem é que vai repreender o vento na minha vida? É no lugar que Ele está que eu estou, e Ele é diante de mim, assim que nós vencemos qualquer oposição em nome de Jesus, amém? A comunidade chamada, enviada pelo Senhor, conta com essa ajuda sobrenatural, não está sozinha, os olhos do Senhor estão postos sobre ela, e aquilo que você tiver que enfrentar, onde for, o que for, terá Deus à tua frente, e Ele vai te ajudar em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? E eu encerro dizendo para você, quando a oposição vier, porque ela vai vir, um bom conselho, sabe qual é? Quebrante o teu coração. Quebrante a hora que é quebrar, tá? Quebrante o teu coração, confie no Senhor. Foi Ele que te enviou, e é Ele que tem poder para realizar infinitamente mais do que você já imaginou. Quebrante o teu coração, pelo amor de Deus. Confie no Senhor, porque Ele te enviou. Ele é o teu Deus, e Ele tem poder para realizar muito, infinitamente mais do que você imagina. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos estavam atormentados, porque remavam com todo esforço, contra um vento que era mais forte que eles, e eles não saíam do lugar, mas Jesus veio soberano, andando sobre as águas, e quis ir adiante deles, para ajudar, e o texto diz que quando os discípulos viram Jesus andando do lado do barco, não o reconheceram, e ficaram apavorados, e todo mundo gritando, igual doido, de medo, a ponto do Senhor ter que parar e falar, coragem, povo, que é isso, calma, eu sou Deus, eu estou aqui, não é qualquer um não tenho medo. E o texto diz que Jesus parou e Ele entrou no barco. Sabe aquelas noites de choro? Tem alguém precisando pular no seu barco. Ele entrou no barco, e quando Ele entrou no barco, aconteceu o quê? O vento parou na hora, porque é assim que acontece.
A presença de Deus traz calmaria, traz paz, traz tranquilidade. Os pastores enviados ficaram então perplexos, eles ficaram atônitos com aquilo. E eu fico perguntando assim, como assim ficaram perplexos? Como assim ficaram atônitos? Eles já não tinham presenciado maravilhas feitas por ele? Eu fico pensando, sim, Jesus tinha dado mais do que provas de quem ele era, do que ele poderia fazer. Aliás, algumas horinhas antes, ele tinha alimentado de forma milagrosa uma multidão de gente com um pouquinho que eles tinham, lembra disso? Jesus tinha feito aquilo de uma forma extraordinária. Por que eles ainda estavam com tanto medo, com tanto pavor? Por que eles ainda estavam perplexos diante de um Jesus andando sobre as águas? E o Evangelho responde, verso 52, ele diz assim, porque não tinha entendido ainda nem o milagre dos peixes e dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. Eles não reconheciam o Senhor, porque o coração deles ainda era duro. E você sabe o que significa isso? Corações endurecidos são corações que confiam somente em si mesmos. Aqui está uma dimensão do nosso coração que a Bíblia inteira diz, não é só aqui não, a Bíblia inteira diz, que não serve para o Senhor. Corações endurecidos, corações de pedra, corações que confiam só em si mesmo. Pensa comigo, o que adianta tudo que nós fazemos aqui nesse lugar, se na hora do vento a nossa confiança está na força do nosso braço de remar? O que adianta horas e horas diante de Deus, vindo na igreja, ouvir palavra, louvando, orando, se na hora que o vento sopra, você fala, não, eu vou lá, eu vou conseguir. Quem foi o infeliz do coaching desgraçado que te falou isso, que eu quero mandar matar? Só matando. Jesus, isso não existe. Lembra da semana passada? O que adianta confiar nas nossas contas, na nossa calculadora? O que adianta confiar no nosso pouco? O que adianta confiar na nossa capacidade? O que adianta confiar na nossa astúcia diante das dificuldades que se levantam neste mundo? O que adianta? Aliás, eu fico pensando assim, para que é que nós nos convertemos? Bom, nós nos convertemos para reconhecer que nós precisamos de alguém para além de nós mesmos para viver, senão a gente não consegue viver. Senão esse mundo nos engole. É para isso que você se converteu. Porque sozinho você não conseguiu, ou conseguiu? Tem alguém aqui que conseguiu sem o Senhor? Se fala que tem, é mentiroso, porque aqui está na igreja, se está na igreja é porque não conseguiu. Eu estou aqui porque eu não consegui. Eu tentei, eu remei, e ó como eu remei. E ó quanto eu fiz força. E eu li, eu estudei, eu trabalhava igual um louco. Mas eu queria dizer para você, eu consegui? Não. E é por isso que eu fui lá, e eu me converti para reconhecer, eu preciso do Senhor para viver. É para isso que eu me converti. Se o vento bateu forte, se a dificuldade é grande demais, se a nossa conta não bate, ou se nós nos sentimos às vezes até insignificantes, tudo bem. Por que tudo bem, pastor? Porque nós não confiamos em nada disso. A nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus. Compreende aqui? Compreende como se quebra no coração? Corações endurecidos impedem que os nossos olhos reconheçam o Senhor. Fica atento, porque eu conheço um monte de gente que é crente, vai na igreja evangélica, diz que é evangélico, mas querido, na hora H, o coração é tão duro que o barco afunda, que a família acaba, que dá tudo errado, o dinheiro dá tudo errado. Por quê, meu irmão? Porque Deus não habita corações de pedra. Deus não habita, Deus não age quando o coração é assim, tão autoconfiante somente. O livro de Ezequiel, capítulo 11, aliás, tem um texto que você conhece, que é uma promessa de Deus para o seu povo, o povo que foi tão duro de coração, e por isso viu tudo dando errado e acabou no exílio. Ouviu o Senhor falando, darei ao povo um coração não dividido. Nós já lemos isso aqui hoje? Darei ao meu povo um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos. Serão cuidadosos com os meus ensinos, as minhas palavras, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Não é qualquer coração que Deus habita. Não é qualquer forma de compreender, de confiar. Eu quero que você entenda, estamos confirmando a palavra da semana passada. Jeremias, e aqui você precisa tomar posse, disse a mesma coisa. Quero que você entenda aqui, um coração dividido é um coração que não confia somente em Deus, divide. Então aqui eu confio em Deus, né? Então tá, Senhor, mas aqui eu sei que eu vou fazer. Coração dividido é esse cara que... Isso não nos leva a lugar nenhum, tá? Coração dividido é essa possibilidade. Eu quero que você entenda a coisa, nós não somos divididos não.
Hoje nós já ouvimos a nossa irmã Adriana falando de cochear em dois pensamentos. Nós não pensamos duas coisas, não. Para mim funciona assim: quanto mais forte o vento, maior a minha confiança nele. Quanto mais forte a oposição, maior é a minha dependência dele. Eu não divido isso de jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Deus tem que derramar a sua glória sobre você, é a dele e só a dele. Se tiver outra, não tem a dele. Entenda isso. Para isso, corações endurecidos não servem. Não servem, porque coração que confia na sua própria força não confia no Senhor. Aliás, foi isso que disse Jeremias no capítulo 17, verso 5, que eu queria dizer para vocês. Porque Jeremias 17, 5 diz assim, ó: assim diz o Senhor: maldito é o ser humano que confia em si mesmo. Maldito o ser humano que faz da sua humanidade mortal a sua força e cujo coração então se afasta do Senhor. Maldito essa pessoa que confia somente em si mesmo, porque ao confiar em si mesmo, o seu coração se afastou de Deus. Você entende o que é dureza de coração aqui? Aqui está a perspectiva que não serve. Por isso nós temos que fazer o que com esse coração de pedra? O que nós vamos fazer com ele? Dar uma marretada no meio e rachar, e quebrar, quebrantar. Se você precisar, nós alugamos um martelete lá agora na obra. Vira migalhas. Nós temos que quebrantar esse coração. Como? Confiando no Senhor, o nosso Deus. Porque Ele está nos enviando. E além de nos enviar, Ele tem todo o poder para realizar em nós e através de nós as mesmas obras que Ele realizou. Tanto que, como Ele mesmo disse, talvez infinitamente mais do que nós podemos imaginar, nós vamos fazer. Você quer fazer? Você quer abrir a tua boca na tua casa e falar e o Senhor honrar? Você quer profetizar sobre a vida do teu filho e o Senhor honrar? Pois é, tem que quebrantar coração e tem que falar, vai honrar o que eu estou dizendo, porque Deus é Deus e Ele é bom e Ele tem poder para isso. Corações quebrantados, meus irmãos, em nome de Jesus. Esse é o grande mal de ser religioso demais. Quem é muito religioso é cheio de convicções sobre aquilo que pode a sua religião, aquilo que pode fazer, aquilo que consegue, porque é consagrado, porque é santo, porque pode nada. Nós não podemos nada. Se não for o Senhor em nossa vida, nós não podemos nada, nada. Você nem levanta amanhã para trabalhar, você não pode nada, eu não posso nada, em nome de Jesus, amém? Portanto, nós encerramos esse mês de aniversário, sendo fortalecidos naquilo que o Senhor quer fazer, neste lugar que é a sua igreja. Aliás, neste lugar que sou eu, nesse lugar que é você, nós que somos templo e morada do Espírito de Deus. Isso que Deus quer fazer em nós, e eu quero encerrar lembrando que durante todo esse mês que nós vivemos, o Senhor foi muito claro sobre aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Eu quero que você leve isso a sério. O mês vai acabar e nós vamos mudar de assunto, mas leve isso a sério. Tem algo para ser feito, querido. Tem algo que o Senhor espera de nós. Ele quer fazer em nós e através de nós. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, você sabe disso, né? Até aqui o Senhor sustentou as nossas famílias, as nossas vidas. Até aqui o Senhor nos manteve de pé. Até aqui Ele nos alimentou. Ele curou tantas feridas. Está tudo bem. Mas Ele quer e promete continuar a ajudar. E por isso nós temos que aceitar esse envio. É sério isso. Nós temos que aceitar esse ide de Jesus. Porque o Evangelho sempre acaba enviando. E sermos esse povo que sai deste lugar e vai ser lá fora essa expressão da imagem e semelhança do Deus que nos salvou. Você não é crente aqui dentro. Aqui dentro, quando eu olho assim, eu fico encantado. Sabe o que eu vejo? Centenas de aureolinhas brancas nas cabecinhas. E vocês com essa carinha de anjo maravilhosa. Vocês são lindos. Nossa, um anjinho, outra anjinha, tão bonitinho. Toma banho, roupinha linda. Aqui dentro ninguém é crente. Eu quero que você seja crente lá fora. Lá fora, diante desse vento, dessa tormenta, você vai se levantar como um servo de Deus, como uma serva de Deus, e a pessoa vai olhar e falar, nossa, a imagem dessa pessoa é tão diferente. A atitude dela, a resposta dela a essa afronta, ela se calou. Que coisa, né? Imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você e eu possamos sair daqui hoje, para ir lá fora, ser a igreja, ser a vontade soberana de Deus. E se nós sabemos hoje que situações vão se levantar para tentar nos impedir, se ventos contrários vão tentar impedir que a gente prossiga, lembre-se, o Senhor vê as nossas limitações, o Senhor conhece, meu irmão, Ele mais do que ninguém, Ele vê, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe daquilo que se abate sobre a tua vida, e por isso Ele virá, mas não de qualquer jeito, Ele virá soberanamente
sobre qualquer situação e vai caminhar diante de você em nome de Jesus, amém? Por que Ele quer estar diante de mim? Porque Ele vai repreender qualquer situação que queira impedir que a obra dEle cresça, amadureça e seja o que Ele planejou ser. Lá atrás, há 15 anos atrás, o Senhor teve um sonho, e esse sonho tem que se cumprir em nome de Jesus, e para isso Ele conta conosco, e Ele vai à nossa frente, porque isso vai ter que se cumprir. Portanto, vamos para casa hoje, sabendo que Deus habita corações quebrantados em nome de Jesus, amém? Corações que entendem que as nossas convicções só nos afundam para dentro de uma cama e não deixa nem sair de casa. Isso é o nosso coração endurecido. Nós vamos sair daqui hoje para repreender isso. Nós vamos saber que Ele caminha diante de nós e nós vamos ter uma situação, uma convicção vento contrário vai existir, mas Ele vai vir com toda a soberania, e Ele vai caminhar diante de nós, e Ele vai repreender qualquer situação que queira impedir que a obra de Deus cresça. Portanto, nós vamos para casa sabendo que Ele habitando o nosso coração, os corações totalmente dedicados, que confiam inteiramente nele, sempre vão contar com Ele, e sempre vão prosseguir, e não vão parar, e vão ver cumpridas em sua vida todos os seus sonhos. Você já ouviu aqui hoje que onde Deus chega, onde o Espírito Santo de Deus chega, coisas acontecem, né? Sim ou não? Pois é, você tem que ver coisas acontecendo. Por quê? Porque não tem problema? Tem, mas adiante de mim tem aquele que vai me ajudar, e a vida vai mudar, em nome de Jesus, amém? Você crê que a vida vai mudar? Já mudou, pastor, mas vai mudar mais? Você quer que Deus pode? Em nome de Jesus, e por isso eu peço para você, dê um glória a Deus bem forte aí. Ele é bom, muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, amém, vamos louvar o Senhor, glória a Deus, aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor, hoje para todos sempre, Deus, habite as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, de forma soberana, Deus. Jesus, aleluia. Obrigado, meu Deus, por essa manhã radiosa, maravilhosa, Senhor. Essa manhã iluminada em que o Senhor
Manifesta a tua glória em nossa vida. De forma sobrenatural, o Senhor vem caminhando sobre tudo e todos, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu essa manhã para dizer ao teu povo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor é Deus que caminha sobre as águas, mas não só. O Senhor caminha sobre tudo aquilo que nos amedronta. O Senhor caminha sobre tudo aquilo que nos impede, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos lembra que acima de tudo, de governos, de tudo está o Senhor. E nada nesse mundo pode ser maior, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos para tomar posse, com fé, daquilo que o Senhor diz na tua palavra. Nós tomamos posse nessa manhã de toda a tua soberania, e que nós somos o teu povo, a tua igreja, nós que remamos nas águas deste mundo. Nós sabemos, Senhor, que ventos se levantam contra nós, sim, se levantam para tentar impedir aquilo que o Senhor deseja fazer, sim, nós sabemos, nós temos consciência, mas acima de tudo, nós temos consciência que existe alguém que criou todo o vento, que existe alguém que criou todas as coisas, que acima de tudo, acima de todos está o Senhor. E nós estamos aqui, Deus, porque nós somos a tua igreja, nós te adoramos, e é nessa fé que nós queremos caminhar, é nessa fé que nós queremos remar, é com o Senhor adiante de nós, é com o Senhor vindo, nos vendo, é que o Senhor o tempo todo, soprando o teu Espírito sobre este lugar, revelando uma palavra, nos dando discernimento, o Senhor vindo, meu Pai, e preenchendo o nosso coração com a tua promessa, com as tuas palavras, é que nós sabemos que nos fortaleceremos. Corações dedicados ao Senhor se fortalecem naquilo que o Senhor tem, e a tua palavra vem nos dizer hoje: aqui estamos nós, Senhor, homens e mulheres que querem dedicar o seu coração ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade única, maravilhosa, de sairmos daqui repletos de fé, de certezas que sabemos, Senhor, vem de ti, meu Pai, vem do teu evangelho, vem dos teus planos para a nossa vida. Nós que somos a tua igreja, nós que recebemos esse desafio, esse mês, de caminharmos neste mundo, sendo ainda esse testemunho maior daquilo que o Senhor quer ser na vida de tanta gente. Ajuda-nos, Senhor, onde estivermos, ajuda-nos em nossas palavras, em nosso testemunho, ajuda-nos, Senhor, a convencer as pessoas, não daquilo que nós queremos, mas daquilo que o Senhor pode fazer através de uma vida e em uma vida. Ajuda-nos a ser esse testemunho que mostra para esse mundo, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Criador, e acima de tudo, de qualquer dificuldade, está o Senhor, e que todos que quiserem possam ver, venham e vejam que o Senhor é Deus. Parem de guerrear, parem de lutar, porque o Senhor é Deus, e sobre o Senhor está toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos ricamente privilegiados nessa manhã. O Senhor que vem até nós, que faz se calar o vento, que faz cessar as tormentas, Senhor, que faz acalmar o nosso coração, que faz uma paz habitar aqui dentro, que excede toda a compreensão, inclusive a nossa mesma, porque muitas vezes, Jesus, nós não entendemos como nós estamos tão calmos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso é um presente teu para as nossas vidas. Acalma a tua igreja, Senhor, em todo momento, diante das aflições que virão, diante dos ventos que se levantarão. Acalma a tua igreja, ensina a tua igreja a se aquietar nos teus pés, Senhor, tomando posse, sendo fortalecidos pela tua palavra, e é por ela que nós oramos, é por ela que nós agradecemos nessa manhã, porque oramos e meditamos e fizemos tudo aqui no nome santo de Jesus. Amém.